Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer esse bolo lindo com tema natalino. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Eu vou começar aqui aquecendo a água, tá? Eu deixo ela ferver, em seguida desligo e coloco o meu bowl com o meu chocolate picado para poder amolecer. Para agilizar, você pode colocar alguma tampa porque ele vai derreter mais rápido. Enquanto o chocolate está derretendo, eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz essa base para colocar o bolo, tá? Eu uni 3 discos de isopor, desses discos de pizza. O meu bolo tem 16 centímetros e eu estou utilizando o isopor de 18 centímetros. Uni 3, passei o plástico filme e coloquei para ser a base do meu bolo. Para fixar o isopor na bandeja, eu coloquei fita. E para fixar o bolo, basta passar um pouquinho do próprio recheio, tá? Deixe o bolo centralizado para poder a gente ter aí uma bordinha com a mesma largura. E em seguida, você vai pegar um acetato, do jeito que eu peguei aqui, e vai colocar em volta. Para poder esse acetato ficar bem justinho, você vai ficar apertando sempre a base, tá? Para não ter risco de escapar a ganache quando a gente colocar. O meu acetato tá grande aqui porque eu não quis realmente cortar, mas se você quiser cortar ele um pouco menor, você pode cortar. O importante é que ele passe um pouquinho, né, do limite para poder você ficar com uma sustentação mais segura e não ter risco dele vazar pela lateral. Quando você se certificar que está bem justinho no limite aí do isopor, você vai pegar uma fita durex e vai colar. Eu prendi a parte de cima para poder o meu acetato não ficar saindo do lugar e vou colocar a fita também nessa base, tá? Por segurança, coloca vários pedacinhos na base para poder ele ficar bem fixo. Aí a fita pega no acetato e no prato do bolo. E olhando esse bolo de cima, vai ficar essa folga em toda a lateral, tá? O meu chocolate derreteu, como vocês podem ver, ele derrete tranquilamente. Nem precisei aquecer novamente o fogo, tá? Tô usando esse da Genuine, que é maravilhoso, o sabor dele é perfeito. Mesmo sendo uma cobertura, não sendo um chocolate nobre, ele tem um sabor muito gostoso e muito similar ao chocolate nobre. Gente, eu comecei aqui derretendo a quantidade, né, de ganache que eu sou habituada a fazer quando eu faço o bolo espatulado, tá? Sem fazer esse processo do acetato. Então, essa quantidade aí vocês vão ver mais para frente que não foi suficiente e eu precisei fazer um pouco mais. Porém, eu vou deixar vocês verem como ficou para poder vocês terem uma ideia, né, da quantidade de chocolate que eu vou utilizar no final. Nesse vídeo eu quis trazer com acetato porque algumas pessoas me perguntaram, né, com relação à quantidade da receita e como seria o processo, então resolvi mostrar aqui para vocês. Depois de acrescentar o creme de leite, basta mexer vigorosamente e você vai percebendo aí que a ganache vai ficando uniforme, né? Vai ficar bem brilhosa e vai ficar com uma textura bem bonita. Sim, gente, um detalhe aqui. O meu creme de leite, ele não estava exatamente em temperatura ambiente, não, tá? Ele estava um pouquinho ainda refrigerado. Eu tirei para descongelar um pouco, que a minha caixinha estava na geladeira. Deixei aí fora uns 15 minutos e já acrescentei no meu ganache. Por esse motivo, a minha ganache já ficou mais firme quando eu misturei. Eu tô falando isso porque pode ser que você use o seu creme de leite em temperatura ambiente e vai achar que o chocolate ficou mais molinho, mas não tem nenhum problema não, tá? A proporção tá certa. E agora a gente vai aplicar no nosso bolo. Gente, o meu bolo não tá gelado, tá? Ele não foi prensado, eu apenas montei e deixei em temperatura ambiente mesmo. Agora eu tô apenas colocando a minha ganache por cima e vou tentando empurrar para as laterais para poder ela descer e ficar com a mesma quantidade aí em toda a lateral do meu bolo. Vou ajudando com a espátula mesmo, tá? Para ele ir descendo, né? Para toda essa lateral. E como vocês podem ver, o meu acetato tá bem presinho, então o meu chocolate não tá vazando para lugar nenhum. Ele vai realmente ficar no limite que eu preciso. Eu peguei um palito de churrasco e fui até o finalzinho mexendo aí para poder sair um pouco dessas bolhas, né, de ar que vai ficando na lateral, para deixar o chocolate o mais uniforme possível. E, gente, a minha quantidade de ganache inicial, que é o que eu estava acostumada a fazer espatulado, não foi suficiente para colocar no acetato, tá? Como vocês podem ver, falta aí uma boa parte sem chocolate. Então, eu fiz mais metade da receita, derreti, fiz o mesmo processo e coloquei agora para poder completar esse espaço que ficou faltando.
Então, totalizando, eu utilizei aqui 900 gramas de cobertura e 250 gramas de creme de leite. E da mesma forma, fui ajudando com a espátula, distribuindo aí para as laterais para poder deixar a mesma quantidade em toda a borda do meu bolo. Ó, gente, vocês devem estar se perguntando se compensa realmente utilizar essa quantidade, né, de chocolate aí para poder blindar um bolo. Eu acho que deve ser avaliado por cada pessoa. Se você tem dificuldade para poder deixar o bolo retinho, nivelado na lateral, fazer desse jeito aqui é a melhor alternativa, mesmo saindo mais caro. Mas se você já é acostumado a fazer o bolo espatulado, se você consegue deixar ele nivelado, então continua fazendo do jeito que você está habituado. Gente, como esse acetato não estava totalmente reto, ele ficou tipo com umas ondulaçõezinhas na lateral, eu peguei um outro pratinho de isopor, que é no mesmo tamanho que eu usei já na base, a diferença é que aqui eu peguei apenas um disco, e vou colocar na parte superior, porque aí é o mesmo tamanho, né, que está na base, então ele vai se encaixar perfeitamente. Daí eu fui colocando com cuidado aí na lateral para não quebrar o isopor e fui descendo ele até encostar mesmo na minha ganache. Outra alternativa para poder economizar o ganache seria você usar esse isopor no tamanho um pouquinho menor. Tipo, aqui eu utilizei um bolo de 16 centímetros com um disco de isopor de 18. Você poderia usar um disco de 17 para diminuir aí 1 centímetro e, consequentemente, diminuir a quantidade de cobertura. Depois que encostou o meu isopor, né, na minha ganache, eu fui apertando aos poucos aí para poder tentar deixar todo o conteúdo desse ganache no mesmo nível. Então, gente, depois de colocar o isopor, eu achei que precisava de alguma coisa fazendo um pezinho aí nessa parte de cima. Daí eu peguei uma forminha da mesma que eu assei o bolo e coloquei um leite condensado em cima só para fazer uma leve pressão e não ter risco dele ficar num formato diferente. E em seguida eu levei para a geladeira por 2 horas, tá? Você pode até estender um pouco mais esse tempo, mas 2 horas foi o suficiente para firmar minha ganache. Depois que eu vi que já estava firme, retirei da geladeira, puxei todas as fitas que eu coloquei na base para poder remover o acetato. Gente, o meu passou esse tempo na geladeira porque o meu bolo não estava gelado, tá? Se você tem o hábito de fazer o bolo prensado e gelado, ele vai firmar muito mais rápido, nem vai precisar você levar na geladeira. Pronto, retirei as fitas, agora eu vou remover o meu acetato. Gente, vocês vão perceber que ficou vários furinhos, principalmente nessa parte de baixo. Eu vou explicar o motivo. Lembra que eu falei que o meu creme de leite estava lá com a temperatura um pouquinho frio ainda? Então ele já ficou pastoso, daí ficou difícil dele conseguir descer uniforme, tá? Pode ver que a parte superior ele já ficou mais liso, porque foi a última porção de ganache que eu fiz que já estava numa temperatura mais quentinha na hora que eu coloquei aí. Então é melhor você fazer com o creme de leite totalmente em temperatura ambiente, tá? Aí ele vai deixar o acabamento mais lisinho. Apesar de que esse bolo vai ser coberto com pasta americana e esses furinhos aí não vão ficar visíveis. Então, gente, agora esse bolo vai precisar ficar em temperatura ambiente para poder a gente aplicar a pasta americana, tá? Se você cobrir o seu bolo gelado, o que é que vai acontecer? A pasta americana vai ficar toda amolecida e fica tipo com aquela aparência de cola, como se ela tivesse meio grudenta, e não fica legal. O ideal para você não ter estresse e a pasta secar rapidinho é deixar o bolo completamente em temperatura ambiente antes de aplicar a pasta. Eu cobri uma parte aqui da minha mesa com plástico filme, tá? Para poder abrir a minha pasta americana sem precisar ficar polvilhando açúcar o tempo todo. Você vai abrindo a pasta até um tamanho que fique confortável para cobrir o bolo e ainda sobrar nas laterais, tá? E a espessura dela pode ser uma espessura média, nem grossa demais, nem fininha demais, tá? Um tamanho aí confortável que você consiga pegar sem quebrar. Eu coloco sempre o rolo, mais ou menos até a metade aí da pasta, para poder servir de apoio na hora de colocar em cima do meu bolo, como vocês podem ver.
Assim que você colocar no bolo, já alisa logo a parte do topo e depois vem para as laterais. Gente, eu não pincelei nada, nem precisa pincelar nada nas laterais, porque como eu falei para vocês, eu estou abrindo a minha pasta no plástico filme. Então ela fica ainda com um pouquinho de umidade dela mesmo, que dá para aderir ao bolo sem problema nenhum. Só pincela alguma coisa no bolo se você for abrir a sua pasta polvilhando açúcar. Aí realmente vai precisar de alguma coisa que te sirva de cola. Daí você vai organizando as laterais, tá? Aos poucos, para poder tentar não romper essa pasta e ela ficar o mais inteirinha possível. E sempre também alisando para sair qualquer arzinho que possa ficar aí, tá? Vai primeiro organizando com as mãos, em seguida vem com essa espátula alisadora e vai apertando e alisando para poder sair todo o ar e o seu bolo, né, ficar com a pasta bem lisinha. Ó, gente, eu deixei aqui esticar bem para poder ficar esse rasgadinho aí, e vocês verem que dá para fechar, tá? Não tem desespero não. Se por acaso romper alguma parte, você vai continuar cobrindo o seu bolo normalmente, depois vai só nessa partezinha aí que rasgou e vai dando uma organizada para unir. Só isso. Agora, para tentar deixar ele mais quinadinho, você pode utilizar duas espátulas desse tipo que eu estou usando aqui, só para ele seguir realmente aquela referência lá que está o ganache, deixar ele com a quina mais retinha. E depois de fazer isso, você vai tirar o excesso, tá? Vem com uma faquinha, com um cortador de pizza, com o que você tiver, e vai cortando aí todo o excesso da pasta americana. Depois que cortar o excesso, se necessário, vai passando novamente essa espátula em toda a lateral para deixar ele o mais lisinho possível ou o mais lisinho que você goste, tá? Pronto, para mim aqui já foi suficiente e agora a gente vai começar a fazer os detalhes para poder finalizar nosso bolo. Peguei agora uma porção de pasta ainda branca, tá? Vou aqui amassar bastante para deixá-la bem maleável. Em seguida, vou abrir mais fininha até do que a que eu apliquei verde, para poder fazer aí um acabamento na parte superior do bolo. Para poder seguir mais ou menos um tamanho, eu peguei um disquinho de isopor do mesmo que eu usei para fazer o bolo e coloquei como referência, tá? E fui cortando aí, dando umas ondulações fora do tamanho desse disco, porque eu quero que isso fique meio caidinho em volta do bolo. Depois de cortar, você vai organizando aí se tiver alguma para não ficar feio no bolo. E em seguida é só pegar e colocar por cima.
Do mesmo jeito, eu coloco o rolinho como apoio, tá? Para pegar essa minha pasta branca que foi aberta. E vou colocar por cima do meu bolo. Gente, aqui também não precisa adicionar nenhuma cola, nem passar água para aderir, não, tá? Como eu já falei para vocês, eu não tô precisando polvilhar nem açúcar, nem amido na minha bancada, porque eu tô utilizando o plástico filme que não deixa a minha pasta grudar. Então, ela mantém uma certa umidade ainda e é suficiente para aderir quando eu vou colocando essas aplicações. Daí você vai organizando, vai ajeitando com as mãos e pega a espátula novamente para poder ajudar aí a grudar mais essa lateral. Agora, gente, eu vou fazer umas bolinhas bem pequenininhas com a própria pasta, só que na cor vermelha, tá? É para fazer tipo um poá, só que normalmente o pessoal faz no bico. Eu tô fazendo aqui com a própria pasta americana, para não precisar fazer uma outra cobertura, né? Depois de colocar todas as bolinhas vermelhas na lateral, eu peguei aquelas modelagens que eu fiz no vídeo anterior, tá? Como vocês podem ver, já estão bem sequinhos e agora eu vou aplicar no meu bolo. Para fixar no bolo, você basta pegar um pouquinho de água com o pincel, passar na base da peça que já está sequinha e em seguida apoiar no local que você deseja sobre o bolo. Aqui já fixei o Papai Noel e a minha árvore de Natal. E agora eu vou colocar a estrelinha, tá? Eu fiz um furinho na estrela para poder ela ficar aí nessa pontinha da minha árvore. E para colar eu pincelei um pouquinho de água, tá? Porque aí em contato com a pasta da árvore, daqui a pouquinho ela vai estar fixa. Para colar os presentinhos da mesma forma, apenas pincelei um pouquinho de água e fui posicionando onde eu achei melhor. Agora eu vou colar a guirlanda, tá, gente? Como a guirlanda vai ficar na lateral, muito cuidado com a quantidade de água. Passa bem pouquinho, quase nada, e coloca no local que você deseja. Aqui eu coloquei primeiro na parte de cima, deixei ela fixar um pouquinho, e depois peguei só a pontinha do pincel com praticamente nenhuma água e passei aí na parte do meio para poder ajudar a colar também, tá? Tem que ser quase nada de água, gente, porque se você colocar muita, o que é que vai acontecer? A peça vai deslizar na lateral, ela não vai aderir. Agora eu vou para a lateral do bolo, tá? Já coloquei as minhas peças na parte de cima, coloquei a minha guirlanda e agora eu vou fixar aqueles guarda-chuvinhas que a gente também fez no vídeo anterior. E esse negocinho marrom aqui é para lembrar o pinheiro, né? O fruto do pinheiro, eu acho que é aquele negocinho sequinho que normalmente tem na decoração do Natal. Da mesma maneira, para fixar, pincela um pouquinho de água e vai posicionando em toda a lateral do bolo. Gente, para quem ainda não viu o outro vídeo das modelagens, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Também vou deixar o vídeo da receita da massa, do recheio, caso vocês queiram ver, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E a marca de pasta americana que eu estou utilizando aqui é a pasta da Arcolor. Para mim é a melhor que você pode encontrar. Ela realmente já vem pronta para uso, você não tem estresse nenhum e ela seca muito rápido também.
Tem um detalhe também, tá, gente? Nesse caso aqui, eu não usei CMC em nenhuma modelagem, nem para fazer a cobertura aqui do meu bolo. Mas se você morar em alguma região que o clima seja muito úmido, você mistura um pouquinho do CMC quando você estiver fazendo as modelagens, que aí vai secar muito mais rápido. O CMC é um pozinho que você encontra em loja de confeitaria, tá? É um potinho pequenininho, parecido com o ácido cítrico. E decoração de Natal também tem neve, né, gente? Então eu fiz a minha neve de açúcar. É só pegar uma peneirinha e vir colocando aí por cima depois que você terminar de decorar o seu bolo. Eu polvilhei aqui o açúcar, tá? Que ele é bem fininho. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o like, como eu sempre peço, compartilhe com seus amigos. Gente, o compartilhamento é muito importante, a opinião de vocês aqui nos comentários também é muito importante para poder me ajudar no engajamento, tá? Então, se vocês puderem dar essa força, eu agradeço imensamente. Beijos e até o próximo vídeo.